Mateus 25, a partir do versículo 14. Amém, queridos? Tá passando aí tá, né? Dá para vocês acompanharem aí. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com ele. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Se alguém quiser encostar aquela porta lá, tem gente cuidando das crianças, né? Fica tranquilo, aí de boa. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, então o que tiver, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é uma palavra interessante, ela está no meio. Se você olhar aí o capítulo 24 de Mateus, no Mateus 24, Jesus começa o sermão profético, né? É um sermão escatológico. O que é escatológico? Escatológico é aquilo que fala das últimas coisas, que fala do que vai acontecer. Então é um sermão que ele começa a falar sobre o princípio das dores, né? E que levantará reino contra reino, nação contra nação, haverá pestes, né? Estamos no meio de uma peste aí do coronavírus, mortes, terremotos. Depois ele vai falar sobre a grande tribulação, né? Que o Filho do Homem vem como um relâmpago. Aí ele começa a falar de várias coisas, e entra o capítulo 25. No capítulo 25, ele começa a falar da preparação, da necessidade de nós estarmos prontos. Ele começa no primeiro versículo, na primeira parte, até o 13, ele vai falando sobre estarmos vigilantes, como as 10 virgens, que precisavam ter
o óleo, né? E ele continua a ter o azeite consigo. Laércio trouxe uma palavra muito linda sobre isso, um dia desses, e é isso aí. E depois, ele continua falando no final do sermão profético, ele vai falar ainda sobre a vida eterna, o castigo eterno. Então, no meio disso, esse texto está falando sobre as últimas coisas. Tantas vezes nós só aplicamos isso sem pensar na eternidade. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o negócio do Senhor é com o final da história. Nós é que precisamos nos alinhar com o propósito do Senhor. Tem um texto, abre aí em 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é um texto que você precisava marcar na sua Bíblia, sabe? Marcar aí. Ele morreu por todos, para quê? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Quanto vale um talento? A história que nós estamos lendo, ela diz que aquele senhor, ele ia partir, e antes de partir, ele pegou os seus bens e entregou uma parte dos seus bens para 3 servos, 3 empregados dele. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, é isso? Amém? 2 talentos, e outro recebeu 1 talento. Quanto vale um talento? Um talento, eu estava pesquisando e eu descobri que um talento equivale a 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador normal. Um dia era 1 denário. Esse que recebeu 1, recebeu 6.000 denários, o equivalente a 6.000 denários. Esse era um talento. Um talento equivalia a 20 anos de trabalho acumulado de uma pessoa que trabalha 6 dias por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro, porque judeu só não trabalhava no domingo, no sábado, né? Então ele trabalhava domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só no sábado que ele não trabalhava. Então equivale a 20 anos, cerca de 20 anos acumulados do trabalho de uma pessoa. Então era muito dinheiro, era muita riqueza aquilo provavelmente era um dinheiro que eles nunca viram na vida, eram empregados, alguns até dizem que eram escravos, mas o fato é que ele entregou para aqueles 3 homens, importâncias diferentes para eles, e era muito. Imagina o que recebeu 5 vezes 6, quem é bom em geografia? 30, então 30.000 denários, é isso? Gente, é muita coisa. Só que nós às vezes confundimos o talento com habilidades, e esse texto não está falando de habilidades, não é isso que esse texto está falando. Esse texto, quando fala de talento, fala de riqueza. Esse texto fala de algo que vem da parte de alguém muito rico, que entrega uma pequena parte para um empregado. E aí me veio algo assim, um estalo, sabe? Tem um texto lindo na palavra, em Tiago 1,17, que diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de quem? Vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que a gente recebe de bom na nossa vida, tudo aquilo que o ser humano recebe de bom, vem de Deus. Amém, querido? Amém? Tudo que nós recebemos de bom vem de Deus. Tudo que nós recebemos de bom é parte do nosso talento.
E eu queria que você pudesse meditar um pouco, porque Deus, Ele nos deu muitos presentes na vida, muitos presentes, sabe? Eu comecei a pensar nisso, que o primeiro grande presente que Deus nos dá é a vida. A vida é o maior dom, o maior presente que Ele nos dá. Mas Ele começa a nos dar, Ele nos dá muito mais coisas. Ele nos dá, primeiro, a vida, o estar vivo, o respirar, o sentir e o ter consciência da própria existência. Isso é algo, porque um bebezinho, que diferencia o bebezinho já de uma criança é a noção de que você existe. A noção de que você, puxa vida, eu tenho mão, se eu toco em algo, eu sinto aquele algo. Às vezes o bebezinho de colo ainda não percebe isso, mas nós já temos essa percepção. Eu nem coloquei aqui como o presente básico de tudo que a gente recebe, o falar, o ver, porque tem gente que não fala, tem gente que não vê, mas mesmo assim, elas ainda têm presentes da parte de Deus. Pensa aí. Antes de você, eu vou pedir daqui a pouco para você tentar relacionar. Se você trouxe o celular, de repente você vai fazer uma relação aí no seu celular. Mas pensa agora comigo, que tipo de presente que eu recebi de Deus? Eu comecei a relacionar aqui, ó, os meus presentes. Eu fiz a minha relação. Família, amor. Gente, a minha família foi algo que me construiu, sabe? Eu acho que a terceira geração de crentes na minha família. Meu avô era da primeira igreja batista de Sergipe, a minha mãe é também cristã, e aí veio para nós, né, por causa da paralisia infantil que eu tive. A minha mãe havia se desviado antes, mas aquilo foi um saculejo nela. Ela lembrou que ela tinha um Deus poderoso, e esse Deus trouxe a família de volta. Então a minha família, ela foi um presente, ela me construiu. Eu tive paralisia infantil, mas eu recebi um presente de Deus. Eu recebi uma mãe que era fantástica. Quem não conhecia minha mãe, perdeu. Minha mãe já partiu para o Senhor, né? Mas a minha mãe era uma pessoa assim, magnética, sabe? Ela atraía as pessoas, ela era engraçada. Eu puxei muito a minha mãe, sabe? Ela era engraçada, ela tinha assim umas tiradas, ela era uma pessoa que, ela tocava piano, era professora de piano, uma das primeiras professoras de piano de Porto Velho. Eu recebi outro presente de Deus, que foi a música. Esse é um presente, faz parte do meu pacote talento, né? Eu recebi isso também. Eu também relacionei mais coisas aqui, disposição, sabe? Tem várias, eu vou relacionar aqui vários outros talentos, vários outros presentes, aliás, outros presentes que nós recebemos de Deus. Olha só, determinação é um presente, retidão. Tem gente que é cego por natureza, mas tem gente que tem retidão, sabe? O cara não consegue fazer as coisas erradas. Isso é um presente de Deus. Influência, carisma. Carisma não é um presente? Gente, quantos presentes que nós recebemos. Eu queria que você parasse agora. Não sei se você tem no celular aí. Eu vou te dar 2 minutinhos. 2 minutos. Abre aí um texto aí, ou pega um papel, uma caneta. Faz isso. Relaciona quais são. Vocês aí no fundo, abre aí um bloco aí. Galera mascarada lá do fundo. Abre aí um bloco de notas e relaciona agora. Quais presentes que você que está em casa, que está assistindo agora, gente, quem sabe gravou aí, quais foram os presentes, o que faz parte do teu pacote de talento aí? O que você recebeu de bom de Deus? Quem sabe você teve um pai presente, e você pode colocar assim, pai presente, meu talento, meu presente de Deus. O que mais? Habilidades, de repente você cozinha bem. Eu conheço pessoas que são dispostas a ajudar, ajudadores.
Quem sabe você é um ajudador excelente. Coloca aí, faz parte do teu pacote. Inteligência. Tem gente que aprende fácil. Eu conheço uma pessoa, ela está aqui dentro, que ela entende como as coisas funcionam. Olha que talento lindo. Ele entende como é o processo de cada coisa. E ele coloca isso como algo, ele entendeu claramente. Isso é um dom que Deus me deu, um presente de Deus. Coloca os seus aí. Vai colocando os seus talentos. De repente Deus te deu um talento que é beleza. Sério, esse é um presente de Deus. Tem gente que não tem beleza, tudo bem, não precisa colocar feiura, né? Coloca assim, inteligência, né? Porque ser feio e burro, aí não dá, né? Aí realmente, misericórdia. Mas quem sabe você é uma pessoa agradável. Puxa vida, eu sou muito agradável, sabe? É legal estar do meu lado, eu sou alegre, feliz, engraçado, né, Laércio? A gente ri junto, somos dois, né? Então, pessoa agradável. Laércio é agradável, né? Porque não dá, né, parceiro? Então, tem que ser agradável, pelo menos, né? Colabora. Coloca aí. Quiser ajuda dos universitários, pergunta para a mulher que está do teu lado, né? O que mais? De repente você gosta de lavar louça. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de comer, né? Comer não vale. Depois você vai anotar mais. Eu conheço uma pessoa, a gente conhece a história dela, a Lady Diana. Ela recebeu alguns presentes de Deus. Ela nasceu bonita, ela nasceu numa família, não eram os mais nobres de estirpe real, mas ela, uma família importante, de alguma forma, porque ela fazia parte do círculo, ali onde o príncipe Charles estava. Só que ela não ficou no vazio da futilidade da beleza, porque beleza é um presente, não é? E aliás, quem escolhe nascer bonito? Tem gente que gasta milhões para ficar bonito e nem fica. Fica sempre aquela coisa meio artificial, né? Meio de plástico assim. Milhões. E tem gente que do nada nasce lindo. É um negócio, parece injusto. Mas não é injusto, porque quem dá o bom presente é Deus. E Deus não é injusto. Ele dá para cada um conforme a sua capacidade. E ela tinha capacidade de lidar com aquela beleza. O que ela fez com aquilo? Aquilo serviu de oportunidade dela influenciar. A visibilidade que a beleza lhe deu serviu para ela influenciar e inspirar pessoas. E aí ela foi cuidar de quem? Das pessoas mutiladas em guerras na África. Ela levantou fundos e mais fundos para cuidar daquelas pessoas, porque plantavam minas naqueles países, e anos depois, por causa das guerras internas na África, as pessoas pisavam e eram mutiladas. Na África tem muito disso. A África é um país que precisa muito do socorro e da misericórdia. E essa mulher linda e interessante, ela conseguiu canalizar isso como oportunidade para pessoas. Por que eu estou trazendo isso? Porque, gente, eu entendi algo aqui com esse texto, que o primeiro e o segundo servos, os servos bons e fiéis, eles pegaram aquilo que eles receberam do seu Senhor e canalizaram aquilo de forma que aquilo abençoou pessoas, e eles multiplicaram a bênção, o dom daquilo que eles receberam. Eles receberam uma porção grande, e você, se você continuar hoje à noite relacionando, você vai ver quanto que você recebeu da parte de Deus. Porque nem todo mundo tem visibilidade. Alguns têm. Mas todos nós temos o mesmo propósito, que está lá em 2 Coríntios 5,
quer viver não apenas para si mesmo, mas viver para o Senhor, quer glorificar, quer abençoar pessoas. Sabe por quê? Quando o cara enterrou o seu talento, os seus 6.000 denários, o seu tesouro que ele recebeu no chão, o que aconteceu? Aquilo serviu para alguém? Não. Para pensar. A família que você recebeu de Deus, ela abençoa outras famílias ou é só você mesmo? Eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha família. Desculpa eu contar as minhas experiências, mas eu creio que há algo de Deus nisso. A minha família, morávamos em Brasília, 1978, mais ou menos nessa época, chegou um senhor na nossa casa, chamado Paulo Andrade. Seu Paulo Andrade, ele era um músico militar da banda, acho que era o maestro da banda, só que ele não tinha família morando com ele em Brasília. E ele era muito só, muito solitário. O que meu pai fez? Tinha um quartinho em casa, era o quartinho da empregada. O papai foi e arrumou aquele quarto para o seu Paulo Andrade. Seu Paulo, então, ele tinha um banheiro, tinha um quarto dele e convivia conosco. Nós viramos família dele. Natal, Ano Novo, aniversário. Eu lembro que ele me deu um Falcon, eu acho que foi no Natal, que era um boneco, né, fantástico que a gente tinha. E era um sonho de consumo e ele deu para a gente, fazia parte da nossa família. Já em Porto Velho, tivemos uma outra situação, com uma pessoa que meu pai trabalhava com ele no DR, ele sofreu um acidente, e aquele homem não tinha onde ficar, sofreu um acidente no interior, veio para Porto Velho, não tinha onde ficar, não tinha uma residência. Onde é que ele ficou? Lá em casa. Desalojaram alguém de um quarto, e aquele quarto ficou para ele. E aí nós passamos a cuidar. Eu lembro que tinha que dar muito mastruz com leite para aquele homem, para poder ajudar na recuperação. Era uma época de 1980 e alguma coisa, aqui em Porto Velho. Família não é apenas para me abençoar, mas quando eu coloco ela para dar lucro, para entrar no nosso negócio, que é abençoar vidas, família vira extensão do reino dos céus. Tem gente que acha que família é só para si mesmo. A sua experiência de família, de cuidado, de amor, foi só para me construir e só para fazer eu ser um cara bacana. Não. É para passar por essa pessoa bacana, por essa mulher fantástica e começar a abençoar outras pessoas. A sua construção pessoal, do seu caráter, tudo aquilo que foi depositado em você, que Deus confiou a você, um dia Ele vai vir para prestar contas com você. O que isso que você recebeu de Deus colabora para que pessoas saiam do inferno e venham para o reino? Porque Ele está falando aqui nesse texto das últimas coisas. Ele não está falando de talento, habilidade, Ele está falando de um presente que Ele depositou nas tuas mãos. Sabe, amigos, o servo mau, aquele que recebeu um talento, que recebeu a menor parte, mas era muito, ele não teve duas coisas, nem responsabilidade e nem diligência, nem zelo por aquilo que ele recebeu. Eu imagino alguém que é muito inteligente, mas que é preguiçoso. Você conhece gente assim? Você sabia que as pessoas que fazem mais sucesso não são as mais talentosas, nesse sentido, mais habilidosas, mas são as que se aplicam mais? Às vezes a pessoa tem um pouquinho de nada, mas ela se aplica tanto que ela consegue o sucesso, e sucesso é resultado de preparo e de oportunidade. Tem gente que tem muita habilidade, uma habilidade tremenda para tanta coisa, mas não tem o preparo. Quando chega a oportunidade, ela não decola, porque ela não é zelosa. Ela pega aquilo que ela recebeu e enterra. Ela pega a bênção da sua própria vida abençoada e enterra. Ela não usa sabe, quem sabe você é a pessoa que se destaca no seu trabalho. Você é aquele que tem mais equilíbrio na sua família.
Quem sabe você é a pessoa que tem o maior poder de influência, porque a sua vida é uma vida que espelha Deus. Mas mesmo assim, você não usa isso para abençoar. Aí você vai se enquadrar na categoria do servo mau e infiel. Mas o servo bom e fiel, ele pega aquilo que ele recebeu e ele potencializa, ele acredita primeiro no Deus que deu para ele, porque ele deu conforme a sua capacidade. Então Deus não erra. Alguém postou um dia desse, Deus não erra, né? Ele faz menino e menina, e ele não erra, e isso é verdade, ele não erra. Deus não erra como ele te fez. Você só tem que saber trabalhar com o que você tem, né? Eu olhando aqui para os cabelos das mulheres, né? E aí eu acho um mó barato o seu cabelo, viu, irmã? Me amarro no cabelo da Milene, me amarro, porque ela pegou aquilo que ela recebeu de Deus e soube trabalhar, né? E aí pegou aquilo e potencializou, e aí chama atenção. E aí para que Deus fez isso com ela? Por que deu essa habilidade dela resolver isso? Porque ela vai chamar a atenção, e na hora que ela adquirir visibilidade, ela tem a possibilidade de falar do amor de Deus através do cabelo. Que coisa doida, é isso mesmo? É. Eu lembro de uma vez que eu fui cortar o cabelo, estava eu e o Thiago Viana, e aí, com esse jeito alegre, expansivo que eu tenho, eu falo com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Eu já consigo quebrar barreiras com maior facilidade. E aí eu lembro que tinha uma mulher que estava, era a manicure do salão, e o cara estava cortando meu cabelo. Enquanto estava, eu comecei a perguntar algumas coisas para ela, e aí daqui a pouco eu chamei ela e falei assim: olha, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te dar uma nova oportunidade. Aquela mulher começou a chorar lá dentro do salão, e eu orei com ela, sabe, e ela fez uma oração de entrega a Jesus lá no salão. A gente às vezes não entende as coisas que Deus faz, mas gente, o negócio é esse é o negócio daquele que veio. Ele quer multiplicar. A família é de um tamanho, mas o propósito eterno de Jesus é que tenham muitos filhos, a semelhança de Jesus, para a glória de Deus. Esse é o propósito. O propósito acaba, sabe, o tempo todo afunilando para isso. Então as minhas habilidades, as coisas que eu recebi de Deus, elas vão colaborar para isso. Eu quero encerrar dizendo de algumas lições que a gente tem nessa parábola. A primeira: Deus não é injusto. Entenda isso. Deus não é injusto. Quando você colocar os seus presentes, a sua relação, você vai ver que você recebeu muito. Eu conheço uma pessoa que ela cresceu sem a mãe. Puxa vida, que injustiça. Mas se você souber do relacionamento que ela tem com os irmãos dela, e eram 11 irmãos na primeira levada, e depois completou até os 14, né? Se você souber como eles se relacionam, gente, eles têm um grupo da família que é lindo o relacionamento. Eu invejo o relacionamento deles, sabe? Porque se faltou de um lado, Deus compensou de outro. E isso serve de lição para as pessoas que conhecerem essa pessoa, poderem enxergar que Deus supre todas as nossas necessidades. Amém? Ele é fiel, Ele supre. Então Deus não é injusto. No meio das dificuldades, você vai encontrar o socorro da parte de Deus. Outra lição: irmãos, nada que nós temos é nosso. A gente recebeu tudo de Deus, e no final Ele vai receber tudo de volta. Então você não pode se apegar a essas coisas. Elas não são o verdadeiro negócio. O negócio mesmo, o verdadeiro tesouro está com Deus. Sabe o que Ele falou para aqueles homens? Ele falou o seguinte: olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se 20 anos do trabalho, que era 1 talento, era pouco, imagina quanto Deus tem para você.
Imagina o quanto Deus tem. A palavra diz que aquilo que a gente tem de sofrimento não pode se comparar à glória que há de ser revelada. Então não dá para comparar, sabe? É pouco, é nada. O sofrimento é nada, o que você tem hoje é nada diante do tanto que Deus tem para você. Outra lição. Negligência é pecado. Negligência com o que você tem é algo muito caro para você. Aquilo que você recebeu de Deus, se você não trabalhar com isso, mas se você ficar com medo do preço, do trabalho que isso vai dar para você como um cristão, isso vai te custar muito caro. Então não seja negligente. E ter talento não significa ser aprovado. Tantas vezes nós achamos que, pelo tanto que a gente já recebeu, que nós somos os queridinhos de Deus. Eu penso em Salomão. Como é que é o fim da história do Salomão? Salomão termina desviado, sendo levado pelas suas mulheres a adorar outros deuses. O homem mais sábio humanamente, o homem mais rico que já houve. Tudo aquilo não fez dele um homem aprovado. A gente às vezes quer o talento do outro, porque a gente acha que é lindo, mas eu vou te dizer uma coisa: tudo aquilo colabora para a glória do rei. Então, se você, eu gosto muito da palavra, dizem que a palavra submissão, as pessoas não gostam, né, do casamento, que a mulher é submissa, mas a melhor tradução para isso é estar na mesma missão. A palavra diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Nós estamos na mesma missão, irmãos. Então, se alguém está aqui na frente e você não tem o talento que aquela pessoa tem, o dom, a habilidade, melhor dizendo, você tem o seu talento, sabe? A palavra diz assim: peraí, deixa eu achar aqui o texto, que ele fala que há diferentes tipos de dons. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Coloca isso na tua cabeça. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Para que Deus te deu o seu talento? Para o bem de todos. Não é para você. O foco não é você, sabe? Não tem nada a ver com você. É para o outro. Só é presente quando é utilizado para o outro, porque o camarada que granjeou mais 10, ele teve que granjeou mais 5 e ficou com 10, ele teve que pegar aquele valor e aplicar em algum negócio. Quando você cria um negócio, vamos supor que você pega uma casa, um terreno, compra um terreno, eu tenho 1 milhão, o que eu vou fazer para ganhar 2 milhões? Eu vou comprar terrenos, vou construir casas, sabe, eu vou vender ou eu vou alugar. Se eu construir casas e vender, eu dobro praticamente o meu patrimônio, com uma simples operação dessa, com dinheiro. Mas para isso, o que aconteceu? Ele empregou o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra, o ajudante de pedreiro, ele melhorou a vida de quem precisava vender a marmitex para o pessoal,
sabe? Ele melhorou a família do mestre de obra, do engenheiro, do empreiteiro, de quem foi que teve que fazer. Ele gerou, ele fez aquilo movimentar, e aquilo saiu abençoando um monte de gente, até que uma pessoa com dinheiro no bolso olhou para aquela casa e falou assim: eu quero essa casa. Tirou o seu dinheiro e comprou. Foi abençoado, porque ele resolveu pegar aquilo que ele tinha e movimentar aquilo. Você consegue perceber o que eu estou dizendo? Nós não fazemos tantas vezes isso. Nós pegamos o que temos e paramos, ficamos reclamando da vida, ficamos enxergando as dificuldades que nós vamos enfrentar, ou que nós estamos enfrentando. Enquanto você reclama, tem alguém que trabalha. Enquanto você encontra defeito, tem alguém que encontra oportunidade. Você sabia que nessa época de pandemia, alguns fizeram fortuna, e não foi apenas com vendendo remédio, dando golpe, não. Teve gente que enxergou a oportunidade. Quanta gente melhorou de vida com delivery? Quanta gente que conseguiu, sabe, expandir, aumentar o seu negócio? Quanta gente começou a vender mais televisão? Eu acho que essa Black Friday vendeu televisão, sabe, adoidado. O povo está em casa. Eu conheço gente que está vendendo internet, né? Vendendo o acesso à internet. Por quê? Porque as pessoas estão em casa. Aumentou a venda de computadores. O computador era um negócio que tinha, notebook tinha desabado. Mas, sabe, oportunidade. Gente que começou a pensar nas coisas. A gente precisa começar a pensar naquilo que a gente tem. O que você está fazendo com o que você tem? O que você está fazendo com aquilo que você tem para colaborar na vinda do Senhor? Irmãos, Jesus está à porta. Não à porta e bate, Ele está quase chegando, o que eu estou dizendo. Ele está quase chegando. A gente está vendo coisa que nunca viu antes. A gente está experimentando algumas coisas que muitas gerações não experimentaram. A facilidade de se pregar o Evangelho, as pessoas em casa como nunca ficaram, o amor de muitos esfriando. Quanta gente que você conhece que era crente, que hoje está praticamente desviado. Quanta gente. Nós precisamos acordar. Há uma urgência do Senhor. Fecha teus olhos agora.